Para hoje, eu preparei uma introdução já da matéria do segundo bimestre, e então esse conceito de hoje não é conceito para nossa prova, e quero falar um pouquinho também para vocês da prova de hoje, da prova da semana que vem. Antes de começar a passar os assuntos, só quero reforçar para vocês. Eu mandei lá no grupo dos representantes, né, avisando sobre alguns feriados, tudo, mas eu já vou dar uma reforçada aqui. Então, vamos lá. Sexta-feira agora, sexta-feira de Páscoa, a gente não tem aula, é feriado, tá bom? Os professores vão continuar postando material, que seria, eu preciso postar um trabalho para vocês, eu vou deixar a prova lá, eu vou postar o material da aula daquele dia. Os professores vão alimentar o sistema, mas não vai ter essa live ao vivo com vocês, tá bom? Não tem aula, é um dia de feriado. Tanto na segunda, tanto na sexta, dia 10, quanto na segunda-feira. Então, com isso, as nossas provas, elas vão começar no dia 14 e está previsto até dia 20, porque como segunda, dia 13 é feriado, a gente vai fazer do dia 14 ao dia 17 as provas, e aí no dia 20 fica a prova de segunda-feira. Então, já que eu estou falando de prova, eu vou emendar na minha prova, que eu já vou mostrar para vocês como é que vai ser a nossa prova. Ó, a nossa prova vai ser na semana que vem, quarta-feira que vem, dia 15 de abril, tá? Vocês poderão... Eu já deixei essa prova hoje, já está postada lá no AVA para vocês. Só que é o seguinte, como a unidade 3, ela só abre na segunda-feira, e a nossa prova seria na quarta, eu até poderia postar na unidade 3 para vocês só verem a prova na quarta-feira. Mas daí não vai dar tempo de vocês fazerem a prova e me entregarem, que a intenção é que vocês me entreguem essa prova na quarta-feira que vem. Professora, a prova é muito extensa, tem muita coisa para fazer, vocês já falam isso hoje, porque daí eu posso passar essa prova, deixa eu ver, qual vai ser o dia daí? Dia 15 para o dia 22. Então, por exemplo, eu mostro a prova para vocês hoje, a prova seria dia 15, e vocês têm até dia 22 para me entregar o trabalho. Pode ser uma opção. Mas a prova está bem simples, e pode ser que eu passando a prova hoje para vocês já consigam me entregar a prova no dia 15, já ficam livres também desse trabalho. Então, ao final da apresentação da prova, vocês podem me pontuar, se vocês preferem entregar no dia 15 ou no dia 22, tá? Então, vamos lá. Como que vai ser dividida a pontuação de vocês, então, para esse primeiro bimestre? Então, presta atenção. Além de toda a pontuação que vocês têm no portal, então, como é que vocês vão conseguindo ponto nas disciplinas? Fazendo todas as pré e pós-aulas da disciplina, entro lá, resolvo aquele exercício, vou respondendo lá pré e pós-aula e vou ganhando meus pontinhos. Fazendo o estudo dirigido, vocês ganham 1.500 pontos para todas as matérias. Fazendo o desafio nota máxima, tem ali uma reguinha de comparação, conforme vocês vão atingindo o ponto lá na plataforma do desafio nota máxima, isso é convertido em pontos para disciplina de vocês também. E depois tem o trabalho do professor e a prova do professor. Como esse bimestre está sendo super atípico para nós, esse semestre, né, por enquanto, nós não vamos ter prova no modelo de prova tradicional. Então, a gente vai fazer um trabalho avaliativo que vai envolver a pontuação que nós precisamos dar para vocês. E lá no início do ano, a gente conversou que o desafio nota máxima, para os alunos que se empenhassem no desafio nota máxima, ia ter uma questão na prova que poderia ser substituída pela nota do desafio nota máxima. Professora, eu não atingi o ponto suficiente no desafio nota máxima
para fazer essa questão. Eu vou perder esse ponto? Não, você faz a questão, entrega a questão e a questão vai ser corrigida e você vai ganhar a pontuação. Ah, eu já tenho o ponto do desafio nota máxima. O que você vai fazer? Pôr o print para mim no documento e me enviar. E aí não precisa resolver a questão. Então, a nossa nota... Deixa eu ver se chegou mais gente aí. Ah, chegou bastante gente agora. Oi, oi, oi para todos, tá? Não precisa responder, mas oi. Então, a nossa prova vai ser assim, ó. Nós vamos ter o trabalho do alfabeto dos pontos que vocês têm que me entregar até hoje, tá? Eu já recebi de alguns alunos por WhatsApp, alguns já me mandaram no e-mail, alguns me mandaram no grupo, não tem problema. O importante é fazer e mandar fotinho para mim, ou mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, não tem problema nenhum. Mas tem que ser até hoje. Então, eu já imprimi a lista com o nome de vocês. Terminando a nossa aula de hoje, eu vou começar a abrir os trabalhos e já vou começar a corrigir e dar o ponto aqui desse trabalho de 500 pontos. A questão desafio nota máxima, ela também vai valer 500 pontos e o trabalho da prova vai valer 1.000 pontos. Então, aqui segue o trabalho da prova de vocês. Eu preparei 1, 2, 3, 4 questões para a prova e uma questão do desafio nota máxima. Esse arquivo, gente, eu postei para vocês, então, esse arquivo de prova, eu postei para vocês na unidade 2, seção 2.3. Por que eu postei lá? Porque lá ainda está aberto, lá está aberto já para vocês acessarem o documento. Esse documento está em Word, vocês vão abrir, então vocês conseguem editar esse documento, tá? Da prova. Por quê? Porque aí vocês vão fazer o exercício 1, por exemplo, vocês vão dar o espaço aqui, ó. Opa, não é na tabela, volta. Vocês vão dar o espaço aqui e vão colar a imagem. Desenha no sulfite, pode até desenhar no caderno, se vocês quiserem. Desenha, tira foto, cola aqui. Perfeito, fez a questão 1. A questão 1 é exatamente um exercício sobre plano de projeção em perfil. É o que a gente fez na aula passada, tá? Aqui vocês têm todas essas coordenadas, vocês vão colocar no gráfico em perfil e fazer o plano de representação final em ordem alfabética. Exatamente o trabalhinho que vocês fizeram agora. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma questão dissertativa, que vocês podem fazer, o que está se pedindo em questão de desenho, vocês vão fazer, nessa questão, vocês vão fazer em forma de croquis para mim. Então, vocês vão ler aqui o enunciado, está falando um pouquinho do momento de Gaspar de Monge, geometria descritiva. Vocês vão responder, defina o método de Monge, e depois, o que se entende por épora, e fazer um croquis. Então, mesma coisa, dá o espacinho aqui e começa a digitar, tá bom? Digita a resposta, ok. Dá o espacinho aqui, digita a resposta, desenha o movimento da épora de acordo com o que eu expliquei, tira uma foto, insere a foto aqui. Beleza. Terceiro exercício, vocês vão construir o plano de projeção em perspectiva para mim. Aquele plano de projeção que a gente fez na aula retrasada. Primeiro, aquele só que vocês vão desenhar. Plano vertical, plano horizontal, colocar todos os nomes, primeiro diedro, segundo diedro, né? Colocar as nomenclaturas, o que é PVI, o que é PVS, PHA, PHP, tá? A linha de terra, o movimento da épora, qual que é o plano fixo, qual que é o plano móvel. Só fazer esse desenho, tira uma foto, copia e cola. Como toda prova, eu sempre peço para os professores inserirem uma questão do ENAD. O ENAD é um exame nacional do governo, que de 3 em 3 anos o curso de arquitetura participa. Então, a gente gosta de ir treinando vocês para esse momento, tá? Então, vai que no ano do ENAD é a turma de vocês que vai fazer. Então, geralmente, a gente põe uma questão
essa questão não tem nada a ver com a disciplina, ela é uma questão de conhecimentos gerais de arquitetura. Então, aqui tem um enunciado, um gráfico, fala um pouquinho da questão ecológica, conforto térmico, tá? E essa questão foi tirada do ENAD 2014, a questão é a questão 26. E depois aqui tem a resposta. Lógico que vocês, estando em casa, vocês vão até conseguir buscar essa resposta correta. Até achei legal, porque vocês vai ter lá a resposta comentada, vocês vão entender o porquê que essa questão é essa resposta. O legal seria vocês lerem, tentar responder a resposta correta, interpretar essa questão, e aí depois, se quiserem conferir, para ver se responderam corretamente, aí vocês também podem conferir. Então, a nossa prova, até 1000 pontos, acaba aqui. E aí, depois vem a questão desafio nota máxima. Na questão desafio nota máxima, deixa eu só... Tá, na questão desafio nota máxima, que ela vai valer 500 pontos, quem não atingiu a pontuação vai fazer essa pesquisa sobre esses 3 pontos aqui, sobre os conceitos de projeções e os seus sistemas, o que são vistas de planos ortogonais e o que se entende por isometria. Vocês vão pesquisar. Até no livrinho de vocês tem isso daqui, no LDI. Então, também fica fácil de vocês irem buscar essa pesquisa, o aluno que não fez. E aí, essa pesquisa, vocês vão colar nesse próprio documento aqui para mim, mas só que daí vocês vão fazer dentro da norma da BNT, né, usando a fonte de norma, o espaçamento, as margens e os recuos certinho, apesar de já estar formatado na margem correta aqui. Professora, eu fiz o desafio nota máxima, atingi os 3.500 pontos. Eu preciso fazer essa questão? Não. Vocês vão simplesmente, abaixo dessa questão, entrar lá na plataforma do desafio nota máxima. Quando vocês entram, já tem lá a pontuação que vocês atingiram, tem o nomezinho de vocês que aparece ali em cima, dá um print na tela, copia e cola aqui na prova, na folha de prova. Ah, terminei tudo, tá tudo certinho. Vocês vão salvar esse arquivo, vocês vão salvar como, e vão enviar para mim, salvar ele em PDF, e vão enviar para mim em PDF, tá bom? Porque daí não desconfigura muito a prova e ficam os arquivos mais leves para mim, tá? Daí vocês vão fazer isso. Então, agora, antes de começar a aula de hoje, olhando para esse trabalho, vocês acham que vocês conseguem me entregar esse trabalho na semana que vem, ou vocês preferem entregar dia 22? Vocês podem se manifestar agora, nesse momento. Estou gravando. Hein, gente? Eu creio que dá para entregar dia 15. E eu também. Então, tá... Eu também acredito que até dia 15 tá tranquilo. Ah, então beleza. Eu acredito que dá para fazer até dia 15. Tá bem facinho a prova, né? Ana, Sim. sobre o desafio nota máxima e essa última questão, tem problema fazer os dois ou é um ou outro? Tipo, o ponto sobra ou é a pontuação máxima? É um ou outro. Tá. Tá? Se eu tenho a pontuação, não preciso fazer. Não tenho a pontuação, preciso fazer. Tá bom. Tá bom? Então, gente, combinado. Esse trabalho, então, todo mundo me entrega semana que vem, dia 15. Como semana que vem é dia de prova, eu vou ficar online no horário da aula para receber os trabalhos, tá bom? Ah, professora, terminei, enviei antes, ok? Ok, enviou antes, eu já vou corrigindo e tá tranquilo. Mas vocês têm até o horário da aula, até o horário final da aula do dia 15 para me entregar o trabalho da prova. Fechou? Então, agora nós vamos para a segunda parte, porque sabendo que tem live da Marília Mendonça e vocês vão me abandonar daqui a pouco, né? Então, vamos lá, gente. Hoje... Eu vou mesmo, professora. Não, tô sabendo, Alex.
Mas não tem problema. Depois isso aqui vai estar gravado também para vocês, tá? Estou gravando e vou enviar para vocês. Assim que acabar a aula, eu baixo e já envio para vocês. Ó, então, para a aula de hoje, esse conteúdo que a gente vai iniciar hoje é um conteúdo que a gente vai dar sequência após a prova, tá? Então, no dia 22, a gente já começa a dar sequência a essa atividade. Então, depois que vocês finalizarem o trabalho de prova, vocês passam esse conteúdo para o caderno, porque daí depois a gente já vai dando a sequência da matéria. Então, a matéria de hoje, então, para copiar tudo que está aqui no caderno, tá bom? Nós vamos falar hoje das 3 coordenadas do ponto. Então, na aula passada, a gente entendeu o que é um ponto com 3 coordenadas e o que é um ponto com 2 coordenadas. E a gente compreendeu também que o ponto com 2 coordenadas sempre vai ser representado no plano de perfil e a sua projeção da representação final sempre em ordem alfabética. E a gente também conheceu na aula passada que eu posso também ter um ponto com 3 coordenadas. Só que o ponto com 3 coordenadas, ele só pode ser representado no plano de projeção em perspectiva. Só que quando eu falo de um plano de 3 coordenadas, e eu só tenho 2 planos de projeção inicial, que é o PV e o PH, como é que eu vou ter a representação, a terceira dimensão? Então, hoje a gente vai entender que, para que a gente trabalhe as 3 coordenadas do ponto, nós precisamos inserir um outro plano. Um plano que vai ser perpendicular tanto ao plano vertical quanto ao plano horizontal, que é o que nós chamamos de plano lateral. Então, para que a gente consiga fazer a terceira projeção, para que a gente trabalhe certinho com as 3 coordenadas, hoje a gente insere ao nosso PV e ao nosso PH o plano lateral, que a gente vai chamar de PL. Qual que é a particularidade do plano lateral? Lembrem que, quando a gente só tinha o plano horizontal e o plano vertical, a abscissa, né, a nossa linha de terra, ela tinha só uma posição de separar a polaridade, tanto no pH quanto no PV. Era a partir dela que eu sabia qual era a direção positiva do pH, a direção negativa do pH, a direção positiva do PV e a direção negativa do PV. Quando a gente insere o plano lateral, nós inserimos esse plano lateral exatamente cortando o ponto médio do plano vertical junto ao ponto médio do plano horizontal. Então, ele faz uma intersecção nos planos perpendicularmente exatamente aonde vai dividir a nossa abscissa, a nossa linha de terra ao meio. E aí, ela vai criar os pontos... Opa, cadê meu mouse? Ó, ela vai criar os pontos, o ponto zero, o ponto nulo sai daqui, e agora, com a inserção do plano lateral, o ponto nulo vai lá para o meio da linha de terra. E aí, eu vou ter os pontos positivos na linha de terra, a partir daquela intersecção, e os pontos negativos da linha de terra. Automaticamente, eu tinha 4 diedros. Agora, eu vou ter 8, tá? E aí, a gente entra numa parte da matemática muito fundamentada, e que não é a área da arquitetura. Então, para arquitetura, a nossa disciplina, ela chama Geometria Descritiva Aplicada à Arquitetura. Para arquitetura, me interessa trabalhar plano de projeção com abscissa negativa? Não. Também não me interessa trabalhar plano de projeção em perspectiva com cotas negativas e nem com afastamentos negativos, tá? Por isso, nós só vamos trabalhar na geometria descritiva aplicada. Nós só vamos trabalhar no primeiro diedro, porque aqui no primeiro diedro eu tenho
abscissa positiva, afastamento positivo e cota positiva. Então, vai ser sempre assim. Plano de perfil. Plano de perfil, nós vamos trabalhar o PV e pH na sua complenitude. Plano em perspectiva, só primeiro diedro, tá bom? Próximo. Então, a projeção lateral, ela corresponde ao plano que proporciona a terceira dimensão nos eixos. Ou seja, eu inserindo o plano vertical, o PV, eu vou, a partir desse momento, eu construo os eixos X, Y e Z, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem como é que a gente dá a definição dos eixos, eu vou ter, vai existir o eixo X a partir do cruzamento da perpendicularidade do PH com o PL. Então, nosso PH, quando teve ali a intersecção do plano geral no PV e no pH, esse cruzamento de planos me surge o eixo Y. O cruzamento do plano vertical com o plano lateral vai me dar o eixo Z. E a nossa abscissa é a perpendicularidade de PV e pH. Ela continua sendo a mesma. E o nosso ponto zero do eixo agora é lá no ponto de encontro dos três eixos da terceira dimensão. Vamos lá. Então, outra coisa que eu quero, então, só vou reafirmar, e vocês vão passar esse texto a limpo no caderno, que na geometria descritiva aplicada à arquitetura, nós só vamos trabalhar no primeiro diedro, tá bom? Eu preciso saber que tanto com as três coordenadas do ponto, eu posso trabalhar abscissa, afastamento e cotas positivas e negativas? Sim, isso existe. Na matemática aprofundada, a gente vai trabalhar tudo isso. Mas para arquitetura, a gente vai focar em primeiro diedro, tá? E aí, a épura no primeiro diedro, com 3 planos, ela tem uma única observação que eu preciso fazer. Então, é o seguinte, o plano vertical, que é esse daqui, ele vai continuar fixo. O plano horizontal, que é esse daqui, ele continua móvel, se movimentando no sentido horário. E o plano lateral, ele também vai ser um plano móvel, só que ele vai funcionar no sentido contrário aqui, até que ele se planifique na direção do pH. Então, o movimento de épura do plano de projeção do primeiro diedro é exatamente dessa forma, ó. O plano lateral ele vai para trás e o plano horizontal continua o seu movimento que a gente já conhece. Na planificação da épura, eu tenho essa forma de representação. Nós vamos chegar em peça, ainda não, o nosso primeiro exercício não é rebatimento de peça, mas é só para vocês entenderem como é que eu saio do 3D e eu vou para o 2D, tá bom? Bom, continuando, a gente ainda compreende o ponto da mesma forma, então, com as 3 coordenadas, o que eu preciso saber? Que a primeira coordenada é a abscissa, então está no eixo X, a segunda coordenada é o afastamento no plano horizontal, e a terceira coordenada é a cota no plano vertical. Então, X, Y, Z, tá? Nós vamos, então, para entender tudo isso que foi passado para vocês, nada mais do que fazer um exercício. Eu coloquei aqui também para vocês o símbolo do primeiro diedro, muito utilizado, assim, no desenho técnico, tá? Então, é importante vocês saberem que, às vezes, pode aparecer... vocês estão analisando algum desenho, aparece esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui representa o primeiro diedro, onde... essa parte circular, ela representa o olhar do observador,
e aqui o plano de observação. Então, no primeiro diedro, o observador, ele sempre está à direita do plano, tá? Pessoal, então hoje a gente vai analisar e vamos desenhar o plano de projeção com as 3 coordenadas, no primeiro diedro apenas, do ponto M, com as coordenadas 4, 3 e 2. Abscissa, afastamento e cota. Bora lá. Então, passo a passo aí de como construir o primeiro diedro e depois de como inserir o ponto e a representação dele. Tudo bem até aqui, pessoas? Deixa eu ver que chegou mais gente. Beleza pura. Vamos voltar para cá. Então, vamos lá. Eu passei, depois de ter passado o conteúdo no caderno, eu escrevi o enunciado do exercício, então, dado o ponto, representar a projeção, representar no plano de projeção e fazer a representação final. Quando eu falo represente no plano de projeção, eu nem estou indicando que é em perspectiva, mas eu já sei, se eu tenho 3 coordenadas, eu já sei que tem que ser no plano de perspectiva, tá? Não no plano de perfil. O que eu fiz aqui? Eu posicionei meu esquadro na minha própria... Porque como eu não tenho prancheta aqui, o que eu fiz? Não tem régua, nada, paralela para eu trabalhar. Eu posicionei o meu esquadro na própria margem e eu vou usar a parte interna do meu esquadro aqui, ó, de 90 graus, para fazer o ponto inicial do meu diedro, tá vendo? Então, eu posicionei aqui bem retinho e aqui eu já risquei o ângulo de 90 graus, ó, dessa forma, para dar início ao meu diedro. Depois disso, o que eu fiz? Também usei a minha base, a minha margem como base de paralela, posicionei o meu esquadro em 45 graus e lá no ponto de 90 graus, aí, ó, tracei uma reta, uma diagonal, para que eu chegasse nessa imagem aqui para começar a construir o meu primeiro diedro. Depois que eu fiz a reta, eu já marquei a unidade de medida. Veja bem, a minha abscissa, ela é 4. Então, eu preciso, no mínimo, que a minha linha de terra, que vai ser essa diagonal aqui, preciso que, no mínimo, ela tenha 5 centímetros, 1 centímetro a mais, para que eu possa posicionar e enxergar esse desenho dentro do plano. Porque se eu colocar exatamente 4 centímetros, eu vou desenhar sobre essa linha aqui. E não é isso que eu quero. Então, eu desenhei a diagonal e marquei 5 centímetros nessa diagonal. Posicionei o meu esquadro, ó, coloquei a régua bem retinha nessa linha aqui da vertical, posicionei meu esquadro em 90 graus aqui, corri o esquadro até que ele alcançasse o ponto de 5 centímetros ali, ó. E dali também eu fiz já a paralela dessa linha, eu corri o esquadro na régua e tracei uma linha paralela aqui no ponto 5, depois de 5 centímetros. Tracei lá. Então, ficou dessa forma aqui o exercício. Feito isso, posicionei a régua nessa minha linha aqui, que está bem retinha, né, na horizontal. Posiciono o esquadro em 90 graus e vou traçar aqui, ó, nesse ponto 0, onde eu já marquei o ponto 0, eu vou traçar aqui uma vertical e marquei 5 centímetros aqui também e vou traçar outra vertical aqui no final com 5 centímetros. Aí, o que eu fiz? Marquei nessa linha de frente vertical aqui, na altura de 5 centímetros, eu fiz uma marcação. E lá naquela que eu desenhei, lá no ponto 0 também, eu marquei aqui em cima 5 centímetros. E aí, ó, nós vamos traçar paralelo à linha de terra, mas como eu marquei 5 de altura aqui e 5 de altura aqui, eu uni essas duas alturas com a diagonal, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui no final. Ó,
marquei aqui 5 centímetros, medi 5 centímetros aqui, tracei a paralela. Essas diagonais que eu estou desenhando é para fechar o plano vertical e o plano horizontal. Então, tudo que for vertical vai seguir paralelo a essa linha vertical, tudo que for horizontal vai seguir paralelo a essa horizontal, e tudo que for diagonal vai seguir paralela à linha de terra, tá bom? Feito isso, aquela hora não tinha desenhado, vou desenhar agora. Coloco aqui na horizontal a minha régua, posicionei o meu esquadro em 90 graus. No ponto final aqui, eu vou traçar 5 centímetros de altura. E depois eu vou fechar o meu diedro. Veja que aí eu tenho as rebarbas de linha, tá? Demarquei o meu diedro tanto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, eu vou marcar depois. Vou demarcar de 1 em 1 centímetro, que vai ser a unidade de medida. Apaguei as aparas das linhas que não me interessam e reforcei o meu eixo principal. Coloquei a nomenclatura dos planos, aonde está o PV, aonde está o PH, onde está o PL, e coloquei a nomenclatura dos eixos. A linha de terra é o eixo X, o encontro de PH com PL eu acho o eixo Y, o encontro de PV com PL é o meu eixo Z. Então, aqui a gente acaba a construção do primeiro diedro. E é dentro desse plano de projeção de coordenadas positivas que nós vamos posicionar o ponto E. Então, agora a gente vai ter um pouquinho de atenção. Vou voltar aqui de novo, ó. Aí vocês vão marcar de 1 em 1 centímetro aqui, de 1 em 1 centímetro aqui, de 1 em 1 centímetro aqui. Nós vamos começar a contar o ponto zero lá no encontro dos eixos. E ele diz assim, as coordenadas do ponto M. Que eu tenho um posicionamento de M na posição 4 da minha abscissa. Então, vamos lá. Eu vim aqui, lá é o meu zero, dividi de 1 em 1 centímetro os meus eixos, e a coordenada 4 tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Eu vou achar a coordenada 4 aqui. Ficou um pouquinho mais para baixo a minha aqui, depois eu vou mostrar no outro slide. Então, nós vamos posicionar na abscissa, na coordenada 4, o meu ponto, o lugar geométrico do meu ponto M. Então, veja bem. Eu marquei 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Não é que saco. Gente, mas é 4, tá? Era para ser aqui embaixo, veio aqui para cima. Mas pense que aqui tá com 4. Vocês vão marcar na coordenada 4. E aí ele diz aqui, ó, afastamento 3. O afastamento é sempre no plano horizontal. Então, vocês vão traçar uma linha paralela, linha de base aqui, uma linha bem fraquinha, o afastamento, traça a linha bem contínua, fraquinha, e vai marcar 3 centímetros de afastamento. Então, posição 4, afastamento 3, e agora a gente vai fazer a cota 2. Aí eu vim aqui, posicionei na perpendicular, lá onde está o meu posicionamento na abscissa 4, eu tracei a vertical e posicionei a altura 2. Feito isso, nós vamos achar o ponto M no seu lugar geométrico no primeiro diedro. Como que eu vou achar? Agora que entra o uso das linhas tracejadas, aquela linha de projeção. Então, no afastamento 3 e na cota 2, eu vou traçar, a partir do meu afastamento, uma paralela vertical tracejada, até que encontre na altura da cota, e eu vou também traçar uma paralela horizontal. O ponto de encontro dessas duas linhas de projeção vai ser o meu ponto M. Só que veja bem, quem que eu achei aqui até o momento? Eu achei a partir da cota, da abscissa, do afastamento e da cota, eu achei o lugar geométrico do meu ponto M, e eu já sei que quando eu acho meu ponto M, a projeção no pH aqui vai ser meu M1,
A projeção no PV vai ser meu M2. E o que vou ter lá no meu PL? A projeção, a terceira projeção do ponto. Então, seria a terceira imagem desse ponto lá no PL. Como é que eu acho a terceira projeção se a coordenada só me posiciona em PV e em PH? E aí que a gente vai raciocinar de qual forma? A partir dessas duas projeções do plano, do afastamento e da cota, é que eu vou levar essas linhas de projeção, rebatendo nesse eixo e fazendo o encontro da imagem da projeção 3 de M lá no PL. Vamos, então, fazer isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar na linha de projeção, lá no ponto de projeção no PH, vamos traçar uma paralela a essa diagonal, então, eu vou pegar o ângulo de 45 graus. Se eu sei que daqui da minha abscissa até aqui na distância do afastamento eu tenho 3, e eu não marquei lá 3 centímetros, eu posso unir esse ponto àquele ponto. Só para vocês verem que está certinho na diagonal, eu posicionei o esquadro e, ó, tracei lá. Tracei a linha de chamada que vai me ajudar a encontrar o M3. Ficou dessa forma aqui, ó. Aí eu aproveito que eu já estou usando a paralela aqui do eixo, eu arrasto o meu esquadro até o ponto da cota aqui em cima e também vou traçar a diagonal na altura da cota, tá bom? Como eu tenho 2 centímetros aqui e eu também tenho a marca de 2 centímetros lá no eixo, eu também posso apenas unir esse ponto a esse, 3 lá com 3 aqui, unir direto. Não preciso nem usar a régua, se não quiser. Feito isso, gente, o que nós vamos fazer? Então, eu consegui levar a imagem da altura até próximo do PL e consegui levar a imagem do afastamento lá próximo do PL também. Eu vou pegar tanto essa linha de projeção quanto essa, e agora eu vou fazer a união dela lá no PL, para que eu ache a terceira projeção do ponto. Então, eu vou traçar tanto a vertical quanto a horizontal, e aí eu vou ter lá o quê? O lugar geométrico da terceira projeção. E aí eu trago essa terceira projeção até que ela se encontre com o ponto M. Então, ao resultado final, nós vamos ter posicionado no plano tridimensional do primeiro diedro, o ponto M e suas coordenadas. A partir das suas coordenadas, eu achei o ponto M em PV e em PH, e a partir das imagens projetadas no PV e no PH, elas me ajudam a achar a terceira projeção. Então, agora, na representação de 3 coordenadas, nós vamos ter o M1 no PH, o M2 no PV e o M3 no PL. Então, assim é a resolução final do exercício. Então, dado o ponto M com as coordenadas 4, 3 e 2, esse é o resultado do exercício na representação em perspectiva, no plano de projeção. Só que o exercício, ele pede para nós lá no início, vamos achar ele aqui. Ele pede para nós lá no início, represente no plano de projeção e faça a representação final. E a gente viu que a épura de três planos é diferente, um pouquinho diferente da épura de 2 planos, porque agora a gente tem o PL que vai para trás. Então, agora a gente vai lá iniciar a nossa representação final. Então, até aqui a gente construiu o plano de projeção no primeiro diedro, posicionamos o ponto nesse plano de projeção. A representação final, estou fazendo na folha do caderno em paisagem, estou fazendo do lado mesmo.
Como que é a representação final? Nós vamos desenhar uma linha horizontal, eu desenhei ela com 10 centímetros. No ponto 5, eu desenhei uma vertical com 10 centímetros também, bem fraquinho, tá? Então, para a representação final, a gente vai começar dessa forma. Então, sempre vai ser assim a representação final para o plano de projeção com 3 coordenadas. Feito isso, o que eu quero que vocês entendam? Que é aquele movimento de épora que eu mostrei lá no começo, na parte teórica. O PV é plano fixo, o PH e o PL são planos móveis, que vão se movimentar o PL no sentido para trás, né, até que ele se encontre com o plano vertical, e o plano horizontal para baixo, até que se encontre com o plano vertical. Esse é o movimento, tá? Sendo esse o movimento, o que vai acontecer? A minha linha de terra, a minha abscissa, ela vai ser exatamente essa da horizontal. Porque quando eu viro isso de frente para mim, a linha de terra continua na horizontal, porque o plano vertical não se move. Então, ela continua aqui a linha de terra. Mas, quando eu jogo o PH para baixo, o eixo Y, ele desce junto com o plano horizontal. E na altura aqui que eu tenho o eixo Z, ele continua aqui, ele continua nesse sentido vertical. Então, vocês não concordam comigo que quando eu movimento o plano horizontal para baixo, vai ficar na mesma linha de projeção, tanto o eixo Y quanto o eixo Z? Sim, vai ficar. Então, no plano de representação final, nós posicionamos os eixos de que forma? O eixo X vai ser a linha de terra principal, e na vertical, no ponto médio da linha de terra, nós vamos ter o eixo Y coincidente com o eixo Z, porque o eixo Y vai para cima, porque a gente sabe que o eixo Y, ele desce no negativo, né, gente? Lembra disso? É que a gente só está trabalhando o primeiro diego. Mas se a gente for falar na matemática geral, esse eixo Y, ele desce negativo, o Z, ele desce negativo e o Y continua para trás negativo. Então, quando eu faço esse movimento da épora, geral de todos os planos, o eixo Y e o eixo Z, eles vão se coincidir no mesmo lugar. Então, é dessa forma que a gente representa aqui. A representação final. O ponto zero, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, ó. O ponto zero, então, é o ponto de encontro dos dois eixos. Esse espaço aqui, ele é um espaço vazio, porque, olha, quando eu abro os 3 planos, é como se essa área pertencesse ao plano vertical. Aqui, na parte inferior, pertence ao plano horizontal. E aqui pertence ao plano lateral. Esse espaço é um espaço vazio. Eu tenho só 3 planos aqui de projeção. Aqui é um espaço vazio. Eu vou só usá-lo como um espaço intermediário para levar a representação para o plano lateral. Vamos voltar só um pouquinho. Então, eu dividi aqui, ó, a partir do eixo zero, os valores na abscissa X, os valores na altura do PV e os valores no pH. Tá tudo aqui, para a gente conseguir marcar afastamento e cota do ponto M. Então, meu ponto M diz assim, ó, 4 na abscissa. Então, eu vou marcar aqui, ó, 4 na abscissa. É o que eu fiz aqui, ó. Eu vim, posicionei aqui o meu joguinho de réguas para ficar bem na paralela ao vertical. E no ponto 4, eu vou traçar uma linha vertical para eu fazer a representação final do meu ponto. Onde tem aquela regrinha que a gente falou na aula passada. Cota positiva, afastamento positivo, negativo para cima. Cota negativa, afastamento positivo para baixo da linha de terra. Então, eu sei que eu tenho afastamento positivo 3,
cota positiva 2. Afastamento positivo ó, é para baixo. Então, eu vou marcar aqui 3 centímetros para baixo. Cota positiva 2 para cima. Vou marcar 2 positivo. Então, eu vou fazer uma reta na vertical com 2 e 3 para baixo da linha de terra. Então, eu vou ter isso aqui. Até coloquei a regrinha aqui, ó, para vocês não esquecerem. É sempre bom também pôr na representação, até que isso fique bem fixado na cabeça de vocês. Então, tá marcado aqui, ó, a projeção 1, tá vendo, ó? O meu pH vai para baixo. Quando ele vai para baixo, eu vou ter essa imagem desenhada no meu plano horizontal, que tá aqui, M1, afastamento 3. O meu plano vertical é fixo, 2 de altura, tá aqui o meu M2. Como é que a gente rebateu o terceiro ponto aqui no terceiro diedro? Nós não pegamos a imagem de M2, traçamos uma paralela e prolongamos 3 centímetros? Depois aqui em M1, também não levei até o eixo Y e de lá eu uni para achar o M3? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Nós vamos levar o ponto M até de encontro ao eixo, o M2, e vamos levar o M1 até de encontro ao eixo. Aqui, quando encostou no eixo, ele não continuou na mesma altura 2? Continuou. Então, aqui nós vamos continuar na altura 2, até que esse ponto, ele caminhe até o eixo e se encontre lá no plano lateral. Dessa forma aqui, ó. Então, vamos voltar ao raciocínio. Porque aqui é um espaço vazio, tá, gente? Aqui não existe. Ó, achei a cota e o afastamento do ponto. Achei o M1 e o M2, de acordo lá com o meu plano de projeção. E aí, o que a gente faz lá no plano de perspectiva? A gente traça sobre o plano uma linha de chamada, até que... vamos para o M1. O M1 encostou no eixo Y, e aí, a partir do eixo Y, eu subi para o eixo Z. Eu subi no plano lateral. Só que como aqui é vazio, eu levo essa imagem, posso usar compasso, posso usar o meu transferidor, posso fazer posso fazer ele ortogonal também, se eu quiser, tracejadinho, mas geralmente fica melhor, mais usual dessa forma aqui, tá? Pensando o caminho da projeção. Então, eu venho com o M1 até encostar no meu eixo, daqui eu levo essa projeção, distância 4 até lá, e de lá eu subo até encontrar com a projeção, com a linha de chamada de M2. E aí, quem que eu encontrei? O M3. Exatamente o raciocínio que a gente fez aqui. Devia ter tirado a régua para tirar foto, né? Exatamente o raciocínio que a gente fez aqui. A gente marcou, a partir das projeções do ponto, nós traçamos as linhas de chamada e as encontramos no plano lateral. O que a gente fez aqui? Nós traçamos a linha de chamada e a encontramos no plano lateral, achando as 3 projeções, as 3 imagens do ponto representado planificado. Então, gente, para finalizar o nosso exercício de hoje, tá? Na representação final, o exercício resolvido de um ponto com 3 coordenadas, ele sempre vai ser dessa forma. Primeiro, eu construo o primeiro diedro. A partir das coordenadas, eu posiciono esse elemento geométrico nesse plano em perspectiva. Acho esse ponto, como é que ele se posiciona nesse espaço. Faço a projeção deles. Se vocês imaginarem que cada plano desse fosse um espelho, é a imagem do ponto M em cada espelho. Como é que ele se projeta. E, para a representação final, é como se eu planificasse essa imagem de M. É como se ela sai do 3D e vai para o 2D. E aí, é dessa forma que eu apresento a representação final de um ponto. E aí, usando os conceitos de cota e afastamento, e depois fazendo, a partir do elemento
abscissa, cota e afastamento em PV e em PH, eu uso as linhas de chamada para achar a terceira projeção do ponto. Pessoal, esse exercício, então, já é uma matéria que a gente está iniciando para o segundo bimestre, tá? Por que que eu não vou me aprofundar hoje, já que a minha intenção já era falar hoje sobre ponto e segmento de reta, para que depois a gente já começasse a desenhar as peças. Mas eu não vou me aprofundar muito, porque vocês vão finalizar o conteúdo de primeiro bimestre. Então, como é que vocês vão finalizar o conteúdo de primeiro bimestre? Fazendo o trabalho da prova para mim, para a semana que vem. E aí, na semana que vem, vai ser um dia de prova, e na semana do dia 22, a gente dá continuidade a essa atividade aqui. Então, na semana do dia 22, vocês já passem, já deixem esse conteúdo pronto no caderno. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse exercício, a gente pode finalizar aqui e vocês já podem me perguntar, tá bom? Pessoal, então, fazer tudo no caderninho direitinho. Hoje tem um recadinho para vocês bem carinhosinho, tá bom? Tô com bastante saudade, se cuidem muito. E, por hoje, o conteúdo de aula teórico e prático é esse que eu preparei para vocês, meus queridos. Então, eu deixo aberto agora para vocês, se tiveram alguma dúvida sobre a explicação de hoje, porque eu acho que quando entra no plano de projeção em perspectiva, ele fica um pouquinho mais, com mais elementos de observação, né? Assim, vocês precisam usar mais a percepção tridimensional. Então, eu queria saber se está tudo bem, se foi fácil de compreender essa primeira etapa, e se dá para ir para mandar ver, para copiar, passar isso para o caderno sozinhos. Pessoal, fala comigo. Professora, até o momento está tranquilo, acho que dá para a gente dar o seguimento no dia 22. Achei que a explicação está bem, foi bem assim, já supriu todas as dúvidas. Eu acho que por enquanto está tranquilo. Tá bom. Alguém mais quer falar comigo? Professora, acho que deu para entender bem tranquilo também. Eu só fiquei com uma coisa só para perguntar mesmo, não sei se é uma dúvida, mas em relação ao plano lateral, o exemplo que você deu na aula, você deu as 3 coordenadas, e aí tinha o 3 e o 2. E eu também posso utilizar esse 3 e o 2 direto no plano lateral? Tipo assim, é que com a imagem aberta fica um pouco mais fácil de explicar, mas digamos assim. Não, eu entendi, pode. Eu coloco o 3 e o 2 e depois eu só alinho um com o outro, pode isso? Pode, com certeza. Mas o que você precisa fazer no plano em perspectiva, tá? No plano em perspectiva, você pode sim usar as medidas, e já porque como está tudo paralelo, você trabalhar com a medida exata, vai ficar tudo paralelo, tanto na diagonal, na vertical e na horizontal. Mas é importante traçar a linha de chamada contínua e depois fazer a linha de projeção, fazer o raciocínio do tridimensional. E lá no plano de representação final, também posso fazer o mesmo raciocínio? Pode, tá bom? Não tem problema, pode sim. Então tá bom então. Obrigado. Nada. Pessoal, então é o seguinte, se ninguém mais tiver dúvida sobre o conteúdo, eu vou ficar aqui à disposição de vocês até o final do horário da nossa aula. O que eu vou fazer agora é começar a fazer a correção dos exercícios que vocês tinham que me entregar hoje. Então, alguns já me mandaram, já estou dando uma olhadinha. Quem ainda não entregou, tem até as 10 horas de hoje para mandar, tá bom? Então, quem já foi entregando, eu já vou corrigindo, passando as notas aqui. E é isso. Passe, então, esse conteúdo no caderno. Esse conteúdo da aula de hoje, como ele não é tão urgente para vocês, eu acho que a prova já está liberada lá
para vocês é mais importante. O conteúdo de hoje eu vou postar na unidade 3, seção 3.1, tanto o slide da aula quanto o vídeo da aula de hoje. E a sessão 3 só abre segunda-feira, então, se vocês quiserem reassistir a aula hoje, vocês não vão conseguir, mas a partir de segunda vocês já conseguem, tá bom? Então, eu acho que seria o ideal, vocês priorizarem o trabalho da prova, e aí, na semana que vem, vocês abrem esse conteúdo e passam no caderno. Ah, professora, mas eu já queria adiantar. Quem quiser, se caso for necessário, eu posto também na unidade 2. Mas eu acho que não precisa também correr tanto. Tá? Acho que eu prefiro que vocês foquem no exercício de prova, e aí na semana que vem vocês passam isso a limpo, porque a aula só vai dar continuidade no dia 22 mesmo, então vocês têm tempo para pôr isso em prática, tá bom? Meus queridos, então, se ninguém mais tem dúvida, eu vou encerrar a gravação da nossa aula. Tá? Vou terminar agora, vou parar ela.